havia já na África uma escravidão e um tráfico de escravos dentro da África. Vejam bem, os africanos não são um povo, não são uma nação. Os africanos são indivíduos que habitam num continente que se chama África. Então havia nações diferentes que se guerreavam exatamente como na Europa, mais precisamente como nos Balcãs. Nessa época o nome escravo vem de eslavo, porque os escravos os eslavos se vendiam uns aos outros, porque uns eram muçulmanos, e ainda tem conflito até hoje, os outros eram de religião ortodoxa, e havia um comércio no Mediterrâneo tão forte dos eslavos que o nome escravo, eslavo, slave em inglês, passou a determinar o nome de toda a escravidão moderna. À medida em que determinado povo ele era derrotado através dos conflitos internos, eles passavam um determinado período na condição de escravizado de determinado povo. E o que foi que eles fizeram, os portugueses? Aproveitando dessa condição, eles começaram também, além de comprar as especiarias existentes no Congo, eles começaram a comprar também esses escravizados de guerra, de combate. Os portugueses aproveitaram essa tradição e se serviram dessa mão de obra. A princípio, em próprio Portugal. Você tem um contingente grande de escravos no século XVI, africanos, transportados para Portugal. Posteriormente tentaram isso nas ilhas, na Madeira, sobretudo, onde é o grande laboratório da cana-de-açúcar em Portugal, é a Madeira, basicamente. Então, a Madeira foi uma espécie de laboratório e os portugueses começaram a usar a escravidão lá. A igreja tinha interesse também nesses homens, nessas mulheres. E eles justificavam porque eles teriam pecado original, né? E para redimir-se desse pecado, eles teriam que submeter-se à escravidão. Era uma forma de você pagar os pecados originais. E com isto, eles também eram batizados já lá no continente africano. Em nome da Santa Madre Iglesia, em nomine Pater, Filius e Espírito Santo, eu te batizo, Francisco, 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 Maria, 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 Francisco, Francisco, para entrar en el reino de los cielos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tendo em vista o tamanho, a dimensão do Brasil e a população portuguesa, que é muito baixa, né? Ele devia ser o quê? 1/10, ou pouco mais que isso, da população indígena do litoral brasileiro, a população de Portugal, país. Então você tem uma desproporção muito grande, território muito grande, pouca gente para colonizar, e você não encontrou ouro de imediato, o que foi fundamental também. Os espanhóis chegaram e encontraram ouro de imediato. Os portugueses não. O único modo que eles encontraram de colonizar foi plantando cana-de-açúcar. Essa plantação já tinha uma tradição, e essa tradição trazia o escravo consigo. A massa de africanos que veio em 350 anos, em torno de 12 milhões que teriam chegado, é uma proporção que não vai acontecer de novo e nessa dimensão, transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos. Quando eles chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, não é, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é, 30 anos,
Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos era porque a escravidão, naquele período, ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Os primeiros documentos que datam sobre a organização dos quilombos é de 1597. Muitas vezes eles estavam protegidos por paliçadas, por cercas. É muito interessante a gente lembrar que esses palmaristas, eles não estavam totalmente isolados. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nas vilas. E quando havia uma expedição contra Palmares, muitas vezes, antes dessa expedição sair, quando estavam marchando lá, uma coluna de homens contra Palmares, os palmaristas, eles já tinham sido avisados de que havia uma expedição para destruir alguns quilombos. As expedições tinham tamanhos muito variados, dependendo do objetivo e dependendo de quem organizava. Porque se é uma expedição particular, digamos assim, ela vai contar com um contingente menor, porque aquele senhor de engenho, aquele capitão, ele vai ter que bancar a tropa. Ele vai ter que oferecer o alimento, ele vai ter que levar os próprios escravos, né? Isso é muito interessante. Escravos também participavam das expedições, carregando. Quem que vai carregar a comida? Quem vai carregar a artilharia, né? Então, índios também participaram. O Terço dos Henriques, né, que eram escravos que receberam a liberdade, depois formaram uma milícia dos homens pretos, que eles chamam na documentação, também foram levados para lutar contra Palmares. Você teve uma guerra dentro da guerra, né? Porque você teve a invasão holandesa, que dura 20 e poucos anos. E durante esse período é que Palmares vai ter uma grande ascensão. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Não é? Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. Isso criou uma janela de oportunidade para muitos escravos fugirem dos engenhos, que vinham sendo abandonados pelos senhores devido aos ataques dos estrangeiros, né? E com isso, esses escravos procuravam os abrigos mais lógicos, que seriam as regiões de floresta, de mata cerrada, que tivesse algo para eles sobreviverem, né? E a região de Palmares, ela era propícia por isso. Isso fez com que a população palmarina ela desse um salto quantitativo enorme. Chegou no auge de aproximadamente de quase 20 mil pessoas. Palmares era um conjunto de vários mocambos. Os mais famosos eram de Macaco, Andalactuti, Tabocas, de Zumbi, Dambraganga, Ozenga, Aqualtune, Acotirene. Macaco, que era um dos principais, tinha cerca de 6 mil pessoas. E é interessante a gente comparar com Recife, que por volta de 1650 tinha cerca de 8 mil pessoas.
uma cultura política que esses escravos trazem das regiões ali de línguas banto. Então, ali da região do Congo-Angola, que é a origem da maioria dos escravos que vêm para a capitania de Pernambuco. A gente sabe que existia alguns líderes principais e existia também uma espécie de um conselho de pessoas mais velhas que auxiliavam, não é, no governo daquele local. Nessa cultura política, há um líder, que ele é um líder tanto religioso, que nós poderíamos dizer, ocidentalmente falando, quanto um líder militar e político. Esse líder, ele é um sacerdote que ele tem a principal função de se comunicar com os ancestrais. Essas são culturas muito ligadas aos seus ancestrais, às suas linhagens, que são também cultuadas como que nós ocidentais chamaríamos de divindades. Zumbi suspeita-se que pode ser um cargo de liderança. Não um nome de pessoa, mas um cargo de liderança, o nome de uma função. O indivíduo é um zumbi, ele ocupa a posição de zumbi, de comandante ou de capitão em chefe, sei lá, alguma coisa desse gênero. Até o próprio nome dele vem de um cargo, né, que significa o Senhor da Guerra, ou Deus da Guerra. Então ele é um líder, tanto militar, quanto espiritual, quanto político. Os palmaristas, eles também faziam incursões de, muitas vezes, vingativas, né, de punição, vamos dizer assim, contra as fazendas próximas, quando eles sofriam algum ataque, por exemplo. E essas incursões, não é, palmaristas, muitas vezes destruíam engenhos próximos e também capturavam outros negros, né, escravizados que estavam naquela região e levavam para Palmares. Em Palmares, poderia haver algum tipo de cativeiro. Há registros de soldados falando que existiam cativos lá, isso principalmente na época ali de Gangazumba, e só que essas pessoas, elas tinham algumas condições e elas poderiam se tornar livres depois de um tempo. Então, era diferente do tipo de escravidão que existia dentro do sistema colonial. Você não vai encontrar documentos afirmando que em Palmares havia escravos. O que você vai encontrar é uma leitura dessa tradição que faz a seguinte lógica. Se nas regiões africanas havia escravidão e eles trazem essa cultura para cá, aqui também haverá. A escravidão que havia na região do Congo-Angola não é uma escravidão dentro dos moldes do capitalismo ou do mercantilismo, se for preferido chamar assim. Não é uma escravidão para produzir o lucro. É uma escravidão que vem de uma tradição para pagamento de dívida, prisioneiros de guerra. São esses os escravos que estão no Congo-Angola. Esses escravizados que estivessem lá em Palmares, acho que até é mais interessante a gente utilizar o termo cativo, ele poderia ser solto, por exemplo, quando ele participava de uma expedição contra os engenhos. Ele poderia se tornar livre. Quando aquele tomou uma dimensão muito grande, que virou um polo de atração, tornou meio inviável a escravidão ali em volta, aí tinha que destruir. E aí é muito interessante, porque vem um missionário lá italiano, que disse, olha aqui, isso aí, essa guerra de Palmares é uma roubada, vamos lá combinar com eles, vocês vivem aí e não aceitam mais escravo, fugido, e aceita aí um missionário, fazer uma igrejinha, como se fosse uma tribo de índio dessa, uma aldeia dessas aí do mato, e tudo bem. Ficamos elas por aí. Aí o padre Antônio Vieira escreveu um documento violento, disse, nada disso. Se deixar os caras ficarem lá, os outros negros vão perceber que dá para fugir e haverá Palmares pelo Brasil afora. E ele era pela destruição de Palmares. Todos os negros fugirão para Palmares com todo o seu cabedal, que não é outro que o seu próprio corpo.
expedição comandada por Fernão Carrilho, um capitão que vem do Sergipe. E quando ele chega, ele organiza um arraial, ele fica cerca de 4, 5 meses ali na região dos Palmares e faz diversos ataques até conseguir capturar alguns parentes de Ganazumba. Isso acaba fazendo com que Gangazumba capitulasse, fizesse o acordo de paz com a coroa portuguesa. Os quilombolas, a partir daquele momento, deixariam todos os mucambos e passariam a residir em um mucambo cedido pela coroa portuguesa, que era o mucambo de Cucaú, e passariam, a partir daquele momento, serem reconhecidos como súdito do rei de Portugal. E um outro ponto do acordo importante era de que quem tivesse nascido em Palmares seria livre, mas quem tivesse fugido para Palmares seria novamente reescravizado. E provavelmente esse foi um dos termos do acordo que fez com que grande parte dos palmaristas não concordassem, incluindo o Zumbi. Então teve uma cisão ali, uma quebra. Uma parte dos palmaristas concordaram com Gangazumba e outra parte, a grande maioria, não concordou com Gangazumba e ficou do lado de Zumbi e continuou na serra, ali na Serra da Barriga. Esse acordo de Cucaú, ele dura cerca de 2 anos, de 1678 até 1680, quando Gangazumba é morto, ele é envenenado. Acreditam até por dissidentes, não é, do próprio grupo de Zumbi e de outros palmaristas que não tinham acordo em relação a Cucaú. E as expedições têm que continuar até que próprio Cucaú é invadido e cerca de 200 pessoas são feitas prisioneiras ali, né, devido à falha do acordo de paz. Então, o Cucaú é considerado também um território rebelde e uma expedição é feita lá para acabar com aquele problema. Bandeirantes são refúgio de guerra. Essa gente foi toda, de certo modo, arregimentada pelo Salvador Corrêa de Sá e Benevides para ir combater em Angola, os holandeses. Quando você desmobiliza, você traz essa gente de volta e desmobiliza essa gente no Brasil, eles não têm o que fazer. Eles são bandoleiros, são bandidos, são mercenários. Combateram em Angola como mercenários e sempre levaram uma vida no mato como bandeirantes. Então, essa gente não havia o que fazer com ela. Muitos deles foram ocupados dessa forma, formavam tropas mercenárias para combater ou índios alevantados ou negros quilombolas. Matavam milhares de indígenas, roubavam, faziam razias nas vilas, etc. E tal. Tudo que eles pegavam, que eles precisavam para o exército deles, que era enorme também, mais de 1000 pessoas entre indígenas e brancos pobres e tal, mas tudo que eles pegavam, eles roubavam das vilas vizinhas. Então, tudo isso tornava eles um grupo não muito querido entre a própria população de Pernambuco. Eles fazem mais de uma expedição, que não dá tão certo, até que a de 1694, eles são realmente preparados a construir uma contra-cerca. Eles chegam até o mocambo principal, na Serra do Barriga, e lá eles constroem uma cerca paralela para conseguir subir, então, a cerca dos habitantes de Palmares e para conseguir romper aquela estacada e entrar no mocambo. Eles não lutam sozinhos. Então tem um personagem importante também, que é o Bernardo Vieira de Melo, que ele é de Pernambuco e ele organiza uma tropa e inclusive ele leva uma espécie de canhão para lá, o que é muito curioso, né? Eu fico imaginando ele subindo uma região mais íngreme, né, com mato, subindo com uma peça de artilharia nas costas, provavelmente os escravos carregando, para, no meio da chuva, do ambiente úmido, tentar fazer aquele canhão funcionar para romper aquela cerca. E lá estava a principal força armada dos palmarinos, estava lá. Há relatos dizendo que havia montanhas de corpos de pessoas mortas, de negros, né, que foram mortos ali e que foram reunidos em certo local. Então, muita gente morreu. Agora, é lógico que, sendo uma região com mais de 20 mil pessoas, e ali em Macaco também alguns milhares,
Muitos morreram, outros foram capturados. Agora, uma boa quantidade também deve ter fugido para outras regiões, para outros mocambos. Zumbi conseguiu fugir e criou um novo mocambo. Quando, no dia 20 de novembro, o capitão André Furtado conseguiu aprisionar um dos amigos de Zumbi, e depois de o torturar bastante, ele, evidentemente, denunciou onde Zumbi estava residindo. Você tinha o leito do rio, né, Paraíba, e aqui era como se fosse uma cachoeira. Cai a água diretamente e a água continua no seu leito. Nessa caída de água, aqui dentro você tinha uma caverna. O que acontecia, né? Era onde ficava residindo grande parte desses comandados de Zumbi. Não, eles caíam dentro da água e depois subiam. As pessoas achavam... Então, era uma forma deles ficarem permanentemente escondidos. Não precisava criar residência. Aqui lá dentro você tinha essa caverna. Então, quando o chamou, aí ele indicou quem era Zumbi dos Palmares e ele foi literalmente fuzilado. Sua cabeça foi decepada e colocada, exposta lá na cidade do Recife, né, para mostrar como símbolo, dizendo que é todo aquele que tentasse organizar uma resistência contra o sistema escravocrata colonial português, teria aquele fim. O Zumbi é um herói nacional, indiscutível, mas, ao mesmo tempo, a violência contra a população negra continua. Eu dou um exemplo concreto. O aeroporto de Maceió se chama Aeroporto Zumbi dos Palmares. Tudo bem, mas Alagoas é um estado onde mais se assassina jovem negro. As vítimas de negros de 18 ou de 16 a 25 anos, as estatísticas em Alagoas são as mais fortes. Quer dizer, há uma tolerância com uma violência específica em cima da população jovem negra no Brasil que é intolerável. Mas ainda hoje existem muitos remanescentes quilombolas que ainda lutam pelo reconhecimento da sua terra. Os quilombolas, assim como as comunidades indígenas, conseguem ter uma outra relação com a terra. E é importante a gente valorizar isso. E é importante a gente conseguir reconhecer e tratar esses territórios com dignidade e com os direitos que eles precisam ter. Pelo menos eu soubesse meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra. Ah, se eu soubesse, já era. Se minha carne fosse vista diferente, se eu olhar fosse mais inocente, se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo pelo mesmo motivo, eu fosse pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembrava do estupro da escrava? Que seja ainda comemoração, porque o resultado, a linda miscigenação. Vocês acham que nós esquece a tragédia dos Mec-Mec que termina lá no Citotec? Sim, aborto. A pergunta agora é se o feto era vivo ou morto. E ela, crucificada aos 16, sem ajuda de nenhum de vocês. Sozinha, pedindo aos céus ajuda de maninha. Mas aqui só tinha inferno e o julgamento eterno. Se não vai pra prisão, pode ir pro valão, taxada de puta na televisão. Pra nós, ninguém reserva oração. Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Você já sentiu negra drama? Ou tu só respeita se for da família? Pede benção pra mãe e não assume a filha. E os manos sempre diz que são todo errado. E aí quer pagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado. Nós não atura papo de mandado, porque o papo não faz curva. Aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto. Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jaz? No cais, sinto o horror do valongo, quilombo dor. É o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu canto aqui é pra lembrar essas histórias. Em meio ao caos, nós vai encontrar a glória. Em meio a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho a minha raiz, minha base pra ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho. Mas nunca viu rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come.
vocês não sabem como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher.